Olá, mulheres! Hoje eu vim trazer aqui mais uma palavra do Senhor para sua vida e eu espero que essa palavra possa edificar a sua vida. Em nome de Jesus, assim como edificou a minha, quando eu descobri quem eu era no Senhor. Então, vou falar um pouco também sobre um testemunho. Vou tentar ser breve, né? Testemunho geralmente é sempre longo, mas eu vou tentar ser breve. Mas vou mostrar para você o que o Senhor fez na minha vida e o que Ele pode fazer na sua vida também. Basta você querer. Mas para isso a gente precisa sim falar sobre algo muito delicado, que é a paternidade. Para quem não teve um pai ou teve um pai, mas esse pai não foi presente, é algo delicado sim. Para quem teve e esse pai foi um pai presente, um pai amoroso, um pai que o Senhor conduziu a te criar, glória a Deus por isso, agradeça por isso, né? E teve gente que teve o pai, mas não teve a mãe, enfim. Mas eu vim falar de paternidade hoje. E o nosso assunto começa assim, né? Antes de você ser mulher, qualquer coisa, lembre-se disso, você é filha. Sim, você é filha de Deus. E aqui nesse mundo que a gente vive, cada dia a gente vê mais, né? É muito comum os divórcios. E querendo ou não, né? Mesmo quando é necessário se divorciar por uma violência no casamento, sim, né? E isso foi um dos casos que levou os meus pais a se divorciarem. Sim, eu não venho de um lar cristão. Eu venho de uma família disfuncional, uma família que não é cristã. E, infelizmente, né, eu presenciei e vi muitas coisas na minha infância que deixaram, sim, sequelas, dores por um bom tempo da minha vida. Uma grande parte da minha vida eu passei com todas essas sequelas, com todas essas dores, com todas essas feridas abertas por causa de uma coisa que aconteceu lá atrás na minha vida e por falta de paternidade, por saber que eu era filha, né? E não só filha dos meus pais, mas eu era filha do Senhor. Eu tinha um pai já que era o meu Deus. E você também tem um pai. Independente de quem foi o seu pai, você tem um pai. E quando eu reconheci isso, para mim foi libertador, trouxe cura para minha alma. Por isso que hoje eu preciso abrir aqui esse testemunho com você, é algo muito íntimo, mas eu preciso abrir porque talvez você aí que vai ouvir, né, que vai ver esse vídeo, que vai ouvir o que eu vou falar, talvez você se identifica e não sabe como desprender isso da sua vida. E o Senhor, com o Senhor a gente consegue, né? E exatamente foi assim. Eu passei, né, a minha infância inteira, até a minha adolescência, né? Meu pai e minha mãe se separaram depois, acho que eu tinha uns 10, entre 10 e 11 anos, eu não lembro muito bem, mas era mais ou menos essa fase. Então eu passei idas e vindas, tá? Porque eles se separavam e tal, voltavam. E eu passei por ser a filha mais velha, né? Antigamente, depois disso, minha mãe criou a gente sozinha. E eu ajudava muito a minha mãe, né? Eu ajudava a arrumar a casa, ajudava a cuidar das crianças, fazer a comida, ainda estudava. E, enfim, tô tentando resumir aí pra vocês. E essa parte, assim, infância pra adolescência, né? Que eu tava começando ali a pré-adolescência, eu presenciei, né? Meu pai bebia, era alcoólatra. E eu presenciei algumas brigas dele e presenciei também, ele também, né? Ele era agressivo, então ele agredia minha mãe. E foram coisas que foram me traumatizando na infância, foram coisas que eu fui levando pra minha vida. E na adolescência foi o que eu comecei a replicar, né? E aí eu entrava em relacionamentos também que não davam certo. Enfim, não dá pra contar todo o testemunho, eu vou contando ao longo dos outros vídeos, mas eu não reconhecia essa palavra, paternidade, né?
Meu pai já faleceu e glória a Deus, porque no final ali, antes dele falecer, o Senhor nos aproximou um pouquinho. Hoje eu não tenho remorso, não carrego remorso do que o meu pai fez com a gente, né? Comigo quando eu era pequena e com a minha mãe, né? Ele não era de bater, mas ele em mim, né? Porque eu era criança, mas eu me lembro assim de algumas vezes que isso aconteceu, mas as palavras machucavam e machucavam muito. E eu levei tudo isso para minha adolescência. Tive uma adolescência muito difícil, muito complicada, mas ao mesmo tempo eu sempre estive ali ao lado da minha mãe ajudando ela, né? A adolescência complicada que eu tinha era comigo mesmo, né? Eu me machuquei muito com muitos relacionamentos e é exatamente isso que a gente faz, gente. Quando a gente não reconhece que a gente tem um pai, sabe? Porque quando eu tive meu pai, ele era presente dentro de casa, mas ele era ausente no carinho, ele era ausente na palavra boa que eu precisava escutar. Filha, você tá linda, filha, você é linda. Coisas que o meu marido hoje, né, fala para nossa filha. E eu tinha essa falta, né? Hoje eu falo sem chorar, mas eu não falava, eu não conseguia falar com ninguém sobre isso, eu não conseguia me abrir com ninguém sobre isso. E toda vez que eu falava, eu derramava, eu chorava, porque eu não estava curada, né? E quando eu conheci realmente o Senhor na minha vida e ouvi essa palavra que o Senhor diz pra gente que somos filhas dele. Sim, você é filha dele. Ele é um pai que sim fala que você é linda, que você é maravilhosa. Repreende quando tem que repreender, porque esse é o papel do pai, né? Mas ele fala com palavras de amor. Então você tem sim um pai. Reconheça essa paternidade no Senhor. Se hoje você não sabe como fazer isso, fala: Senhor, eu te aceito na minha vida como meu pai. Eu te aceito e eu quero o Senhor comigo. Venha fazer morada dentro de mim e venha me ensinar a ser sua filha amada. Porque para começar qualquer coisa na vida, precisamos primeiramente sermos filhas, para depois seguirmos. Porque não dá. Tem falta, fica com algo aqui dentro, faltando dentro de você. Então hoje eu te convido a você fechar os teus olhos e fazer essa oração. Você e o Senhor, aí onde você tá, na sua casa, talvez no seu trabalho vai ter um tempinho, ou talvez você trabalha, não sei, no hospital, embarcada. Eu não sei onde você tá nesse exato momento, eu não sei. Talvez você não consiga fazer essa oração agora, mas que você faça essa oração. Pai, meu Deus, eu te aceito como pai, porque o Senhor me chama de filha. Eu te aceito na minha vida, Jesus. Me ensina a ser tua filha. Tira toda essa dor, cura todas as feridas que tem dentro de mim, todas as faltas que tem dentro de mim. O seu pai terreno pode ter falhado com você, mas o seu Pai Celestial, ele nunca vai falhar. E quando você reconhece essa paternidade, você vai sendo curada, sabe? Tudo que você passou na infância, todas as coisas que eu fui passando na minha infância, hoje eu entendo que foi necessário, passei, ok, né? Talvez pela situação da vida, pela minha mãe não conhecer o Senhor, meu pai também não, né? E passei, mas hoje eu não guardo mais essa raiva dentro do meu coração, esse ódio dentro do meu coração, essa rejeição dentro do meu coração. Eu não posso deixar de finalizar esse vídeo sem trazer uma palavra do Senhor para o seu coração. E ela fica lá em 2 Coríntios 6:18, diz assim: por isso diz o Senhor, serei o pai de vocês e vocês serão meus filhos e minhas filhas. Essa é só uma das palavras que a Bíblia fala, que o Senhor fala que somos filhos dele, somos filhos do Senhor.
Somos filhos de um Deus perfeito, maravilhoso, que Ele sonhou com cada detalhe para nossa vida. Deixa o Senhor entrar, deixa o Senhor curar, sabe o que está doendo,